Olá, prezados alunos. Hoje a gente vai trabalhar o conteúdo da unidade 4. Vamos falar sobre termoquímica. Os tópicos da aula que nós vamos abordar hoje serão conceitos básicos, classificação das reações, entalpia, equação termoquímica e lei de Hess. Termoquímica é o estudo da quantidade de calor liberado ou absorvida durante as reações químicas ou mudanças de estados físicos de uma substância. Para a termoquímica, as reações elas se classificam em... Eu tenho dois tipos de reação, a reação endotérmica e a reação exotérmica. A minha reação ela é classificada como exotérmica quando ela libera ou produz calor. Um exemplo bem comum é a queima do carvão. Então, ó, carbono mais oxigênio produz dióxido de carbono e libera calor. Então, toda e qualquer queima ou combustão será sempre uma reação exotérmica. Outro exemplo de reação exotérmica, a combustão da gasolina. Então, a gasolina vai reagir com oxigênio e vai produzir dióxido de carbono, mais água, mais calor. Então, é uma reação exotérmica, ela liberou calor. A reação endotérmica é aquela que absorve calor. Por exemplo, a decomposição do carbonato de cálcio, que absorve uma quantidade de calor para produzir o óxido de cálcio mais o dióxido de carbono. Para isso, eu também tenho que entender o que é entalpia. Entalpia é a energia. E aí a variação da entalpia é a medida dessa energia de calor liberada ou absorvida pela reação a uma pressão constante. Então, o cálculo da variação de entalpia ela é dada pela seguinte expressão. Variação de entalpia será a entalpia final menos a entalpia inicial. Ou, variação da entalpia será igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Lembrando que o início é o reagente e o final é o produto. Então, recapitulando, a variação de entalpia é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. A variação de entalpia em uma reação exotérmica. Então, nas reações exotérmicas, a entalpia dos produtos será sempre menor do que a entalpia do reagente. Assim, a variação de entalpia, que é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente, será menor que zero. O valor negativo indica que a substância perdeu energia ou entalpia durante a reação. E esse é um gráfico de uma reação exotérmica, onde eu tenho a entalpia do produto menor que a entalpia do meu reagente. Já a reação exotérmica, a variação de entalpia na reação endotérmica, melhor dizendo, é a entalpia do produto ser maior do que a entalpia do reagente. Assim, a variação de entalpia será entalpia do produto menos a entalpia do reagente maior que zero. Então, o valor positivo indica que a substância ganhou energia durante a reação. No gráfico, nós podemos verificar que a entalpia do reagente é menor que a entalpia do produto. Então, veja a diferença no gráfico para a reação endotérmica. Como que eu represento uma reação endotérmica? Um exemplo, carbonato de cálcio produzindo óxido de cálcio mais gás carbônico. Variação de entalpia mais 1.207 kJ. Então, essa é a representação. Observe que a variação de entalpia tem um valor positivo para as reações endotérmicas.
Mas, professora, tem uma outra maneira de representar? Tem. Então, eu posso muito bem escrever carbonato de cálcio mais a energia que ele recebeu, 1.207 kJ, produzindo óxido de cálcio mais dióxido de carbono, tá bom? Já a reação exotérmica, eu vou representar colocando o reagente e o produto e a variação da sua entalpia. E não esqueçam que para a reação exotérmica, o valor de entalpia será negativo. Significa dizer que ele liberou essa energia. Tem outra maneira de representar? Tem. Eu posso muito bem representar essa equação mostrando o enxofre mais o oxigênio, produzindo o trióxido de enxofre e liberando 94,4 quilocalorias por mol. Observe que eu não coloquei a variação de entalpia. Então, essa também é uma maneira de escrever a minha equação química. Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente verificar. Observe que na letra A eu tenho monóxido de carbono mais oxigênio produzindo dióxido de carbono. A variação de entalpia, menos 67,6 quilocalorias. Significa que é uma reação exotérmica. Por quê? Porque tem a variação de entalpia negativa. Já na letra B, nós temos o carbono reagindo com a água, produzindo o monóxido de carbono mais o hidrogênio. E a variação de entalpia é de 31,4 quilocalorias. Então, ela é uma reação do tipo exotérmica, porque ela tem um valor positivo, significa dizer que ela ganhou ou absorveu essa energia. Então, recapitulando, a minha reação é exotérmica quando a variação de entalpia for negativa, vai liberar energia. A minha reação é endotérmica quando ela absorve energia e sua variação de entalpia é positiva. Como é que varia a entalpia nas mudanças de estados físicos? Nós temos 3 estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. Então, essas mudanças, ou elas absorvem ou elas liberam energia. Absorvendo ou liberando, elas são classificadas em endotérmicas ou exotérmicas. Vamos ver aqui um exemplo. O sólido, na passagem para o líquido, recebe o nome de fusão. Do líquido para a passagem para o gasoso, recebe o nome de vaporização. Já o gasoso, passando para o líquido, recebe o nome de liquefação ou condensação. E o líquido, passando para o sólido, recebe o nome de solidificação. Mas se a substância é sólida e ela passa diretamente para o gasoso, ou gasoso e passa diretamente para o sólido, sem passar pelo líquido, então ela é denominada esse processo é denominado de sublimação. Então, o processo ele será endotérmico na fusão, na vaporização, na sublimação do sólido para o gasoso. O processo será exotérmico na solidificação, na liquefação e na sublimação do gasoso para o sólido. Então, aqui nós temos aqui um exemplo. Ao sair de uma piscina em um dia de vento, sentimos frio. Proponha uma explicação para isso baseada nos conceitos de mudança de fase e de troca de calor. Então, quando a água está sobre a pele, passa da fase líquida para a fase de vapor. Então, ela absorve o calor da vizinhança, o que inclui a superfície desse corpo. Então, essa perda de calor pelo corpo produz a sensação de frio, né? Equação termoquímica. Eu preciso escrever a minha equação termoquímica. E aí eu preciso de observar alguns fatores. Então, a equação, acrescentamos a ela sempre a entalpia de reação e no qual mencionamos todos os fatores que possam influir nessa entalpia.
Por exemplo, eu tenho aqui o hidrogênio no estado gasoso, reagindo com o oxigênio no estado gasoso, produzindo água no estado líquido. A variação de entalpia dela é de menos 286,6 kJ por mol, numa temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Então, eu tenho que especificar os meus reagentes, os estados de agregação, o meu produto, o estado de agregação, a variação de entalpia, a temperatura e a pressão. Tranquilo? Existem alguns casos particulares, que é o estado padrão. Então, o elemento químico está no estado padrão quando se apresenta no seu estado físico, alotrópico ou cristalino, mais estável, numa temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. O exemplo mais comum é do elemento químico carbono, que eu tenho o grafite, que é a forma mais estável, por isso que é encontrada em maior abundância. A forma mais comum e estável do oxigênio, que é o gás oxigênio, então ele é muito mais estável, então por isso ele é mais abundante. A entalpia padrão de formação é a variação da entalpia verificada na formação de um mol de substância a partir de substâncias simples correspondentes, estando todas no estado padrão, no estado mais estável. Então, eu tenho hidrogênio com enxofre, com oxigênio, para formar o ácido sulfúrico. Isso aqui é uma entalpia de padrão, ou entalpia padrão de formação. Aqui nós temos uma tabela, um quadro, na verdade, onde eu tenho algumas substâncias com seus estados, com as suas entalpias de formação. Tem uma observação importante, né? Então, o cálculo das variações de entalpia de todas as reações químicas, elas podem ser efetuadas a partir das suas entalpias de formação dessas substâncias que participam da reação dada. Então, nós temos aqui a hidrazina reagindo com o peróxido de hidrogênio, né? E eles iniciam essa reação muito rapidamente. Então, nós temos aqui a hidrazina com o peróxido de hidrogênio formando o nitrogênio mais a água. Aqui estão seus valores. Para a hidrazina, melhor falando, nós temos uma variação de 12 quilocalorias. O peróxido de hidrogênio, menos 46 quilocalorias. E a água de menos 57,8 quilocalorias. Respondendo, vamos colocar aqui o valor da hidrazina, da entalpia, o valor do peróxido. Observe que eu tenho 2 mols de peróxido. Então, eu vou multiplicar a entalpia por 2. E aí, eu quero saber a entalpia da água. Eu tenho 4 moléculas da água. Então, 4 vezes o valor dessa entalpia. Então, ó, a entalpia do reagente, se eu for analisar, ela vai dar um valor de 80 quilocalorias, enquanto o somatório da variação de entalpia dos produtos vai ser de 231,2. Mas, professora, por que é que não tem o nitrogênio? Porque o nitrogênio é uma substância simples, variação de entalpia igual a zero. Então, a variação de entalpia nada mais é do que a diferença entre o somatório do produto menos o somatório do reagente. Então, pela fórmula, variação de entalpia, quanto é o meu produto? Menos 231. Aí eu vou diminuir do meu reagente. Quem é meu reagente? Menos 80. Então, ó, o menos da fórmula com menos 80. Então, verificando aí ao final, a variação de entalpia deu 151,2 quilocalorias, sendo uma reação do tipo exotérmica. Observe que o valor dele é negativo. Energia de ligação é a variação de entalpia, ou seja, é a quantidade de calor absorvida na quebra de um mol de uma ligação química, supondo-se todas as substâncias no estado gasoso, uma temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Então, nós temos aqui o hidrogênio, a variação de entalpia de 435,5. O cloro, que são 2 átomos de cloro, a variação de 242 kJ. O oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio, a quebra da ligação desses 2 átomos,
498,8 quilocalorias. Então, eu tenho um mol de ligações duplas. Já no nitrogênio, eu tenho 2 átomos de nitrogênio, porém, a ligação é tripla, né? Então, eu tenho 943,8 quilojoules por mol em 1 mol de ligação tripla, ou de ligações triplas. Então, observação. Quanto maior a energia de ligação, mais forte é a energia, ou seja, é mais difícil quebrá-la. Pelo contrário, ligações fracas, de energia de ligação pequena, são facilmente quebradas. Para quebrar uma ligação, gastamos energia no sentido inverso, ou seja, quando ligamos, nós devolvemos essa energia. Aqui tem um quadro com as ligações, com suas energias. E nós temos um exemplo, né? O cálculo da variação de entalpia de qualquer reação química pode ser efetuado a partir dessas energias de ligações dos seus reagentes e produtos na reação considerada. Então, eu tenho um exemplo aqui para as ligações, os valores de ligação. Eu quero saber a variação de entalpia para essa reação, que é o metano reagindo com o cloro, formando o cloreto de metil, mais o ácido clorídrico. Então, observe que aqui eu tenho a energia no produto, é a energia absorvida, e no reagente eu tenho a energia liberada. A minha energia absorvida foi de menos 105 quilojoules e a minha energia liberada foi de 204 quilojoules. Ao final de todo esse contexto das entalpias, nós vamos ter agora a lei de Hess, que é a variação de entalpia, ou seja, a quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação química que vai depender do seu estado inicial e do seu estado final. Tem algumas consequências. Primeiro, as equações termoquímicas, elas podem ser somadas, como se fossem equações matemáticas, multiplicando ou dividindo a equação termoquímica por um valor diferente de zero. O valor da variação de entalpia será também multiplicado ou dividido por esse mesmo valor. Invertendo uma equação termoquímica, inverte também o sinal da variação de entalpia. Então, nós temos aqui um exemplo. O grafite reagindo com hidrogênio, produzindo metano, tem uma variação de entalpia de menos 18 quilocalorias. Na situação 2, nós temos o carbono reagindo com o hidrogênio, produzindo metano e tendo uma variação de menos 190 quilocalorias. Eu quero calcular o calor envolvido na reação da formação do grafite para o carbono gasoso. Então, eu vou manter a primeira equação. Então, o grafite mais o hidrogênio formando o metano vai ter uma variação de menos 18 quilocalorias. Vou inverter a segunda equação. Então, observe que se eu começar com o carbono e o hidrogênio, agora eles serão os produtos. E eu vou iniciar agora com o metano. Observe que agora também eu inverti o valor da variação de entalpia, já que era menos 190, agora vai ficar mais 190. Somando as reações 1 e 2, grafite mais hidrogênio produzindo metano, variação de entalpia de menos 18 quilocalorias. Metano produzindo carbono gasoso mais hidrogênio, tem uma variação de entalpia de mais 190. Eu vou cancelar os iguais de reagentes e produtos. Então, observe que eu tenho o metano aqui como reagente e eu tenho o metano aqui como produto. Então, eu vou cancelar esse metano com esse metano. Observe que eu tenho o hidrogênio no meu reagente e o hidrogênio no meu produto. Então, eu vou cancelar este com este. O que foi que sobrou? O carbono grafite produzindo carbono gasoso. Observe que a variação de entalpia é de 190 menos 18, que deu um valor de 174 quilocalorias por mol.
E aqui são as nossas referências. A gente finaliza essas videoaulas dos capítulos 1, 2, 3 e 4, e eu sugiro novamente sempre estudar, buscar tirar suas dúvidas, né? Verificar outras fontes, outros materiais e fazer bastante leitura e resolução de atividades. Então, eu desejo que essa disciplina tenha êxito para todos os alunos e a gente se encontra em breve. Até mais!